E hoje é dia de dizer não para o não. Onde está o seu não? Não consigo, não dá, não tem jeito. Deus quer mudar esse não aí, tá bom? Você pode ter certeza. Não consigo casar, não consigo engravidar, não consigo ser pai, não consigo ser mãe, não consigo trabalhar, não consigo vender, não consigo comprar. Seja o que for, Deus é Deus para mudar qualquer situação, tá bom? Hoje é dia de resposta. Tem um telefonezinho que está tocando aqui, ele vai ajudar ali a baixar o som. E você de casa pode vir também. Então temos 14, 16 e 18 horas. No sábado, dia 14, pessoal, culto das 9 horas da manhã, alguém estava nesse culto, isso aqui estava lotado de pessoas com bengala, com muleta, e Jesus curou tantas pessoas, fez tanta gente andar, que você diz, eu também não consigo andar, não consigo levantar meu braço. Hoje é dia de quebrar esse não, é dizer não para o não. Agora vamos entrar na palavra. Começamos com Mateus 17, e olha que estamos chegando ao sexto culto e Deus dando mensagem para nós. Mateus capítulo 17. Mateus 17. É o primeiro livro do Novo Testamento. Diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eu tenho explicado, por mais que você esteja na igreja constantemente, tem gente que vem 4, 6, domingo, tem gente que vem 2 vezes, ou todos os domingos. Por exemplo, eu pregador, eu estava pensando ali agora, sexta-feira eu preguei 6 cultos, na sábado 3, mais 6, são 15 cultos só no final de semana. Quarta-feira eu também prego 6. Notaram que eu estou fazendo campanhas. Segunda-feira eu faço culto, estou falando fora, terça-feira também. Fora o programa SOS, Na Mesa com o Senhor, Fala Amigo Noturno, fora os programas ao vivo e os gravados. Fora isso, nada substitui o meu momento a sós com Deus. O pastor Leandro Bernardes estava falando sobre isso para os pastores. Por mais que você esteja no altar da igreja, pastor, você precisa do seu momento sozinho com Deus. Você precisa da sua comunhão com Deus. O Davi entendeu tanto isso, estão lembrados do Salmo 27, versículo 4? Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida. Quer dizer, todos os dias ter comunhão com Deus. Nós estamos terminando, uma semana aí, bem que é o primeiro dia da semana oficialmente, mas nós tratamos como final de semana. Responda para você: quantas vezes você ficou a sós na semana que passou? Entre você e Deus. Ficou só você e Deus. Não estou falando coisa longa, não. Tem um pregador chamado Reagan, ele fala sobre isso. Pegue versículos da Bíblia que lhe chamam a atenção e orem ali. Por exemplo, Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então a sua oração: Jesus, me fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Eu quero essa força comigo. Obrigado por essa oração curta, mas todos os dias orar. Pegar um versículo da Bíblia, uma passagem bíblica, e orar com aquela palavra. Aprenda a orar com a palavra de Deus. Então nós temos que ter, o próprio Senhor Jesus falou, lá em Mateus 6,6, que você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Em Lucas 22:39, diz que Jesus costumava ir para o Monte das Oliveiras para quê? Para orar. Aprenda esse costume. Aprenda a ficar sós com o Senhor. Você vai ter experiências tremendas. Vamos continuar aqui. Ele diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quer dizer, experiências ímpares que você vai ter buscando a Deus. Se você se envolver com Deus, se você querer Deus mesmo. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. É claro que aqui muitos pregadores, eles têm interpretações bonitas e tudo, mas não vou entrar no mérito não, só comentando que uns dizem assim: por que o Elias e o Moisés são 2 figuras da Bíblia, 2 personagens que nós conhecemos? O Elias, nós sabemos que ele foi o quê? Arrebatado. Moisés morreu, apesar de ninguém saber onde está o corpo de Moisés. Quando o diabo contentou com o anjo, e o anjo disse: o Senhor te repreenda, nem quis dar juízo para ele não, o Senhor te repreenda. Mas a Bíblia fala em Josué capítulo 1, versículo 1, o que ele diz lá? E assim: e sucedeu depois da morte de Moisés. Versículo 2, o que diz? Moisés, meu servo, é
morto. Então, a Bíblia fala. E o que tem então Moisés que morreu e Elias foi arrebatado? Isso é a igreja de Cristo no dia do Senhor. A igreja será arrebatada, não é verdade? Olha o Elias aí nos representando. E o Moisés, aqueles que morreram, mas que no dia do Senhor vão ressuscitar. Mas também é só uma curiosidade, não vamos entrar no mérito, que não é lição para hoje. Vamos continuar? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele nem sabia o que estava falando, irmão. Você sabia que o Jó falou isso também? No capítulo 42, o Jó disse: eu falava do que não entendia. E às vezes nós falamos também do que não entendemos. Ele não, façamos para ti um tabernáculo, uma cabana para ti, para Moisés. Deixa Deus dirigir. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, veja o que diz comigo lá, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de todos, pois não sabem o que fazem mal. Então, cuidado quando você estiver diante de Deus, não seja precipitado. Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor. E agora vem essa palavra. Estando Ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Nós não temos que escutar ninguém, temos que aprender a saber que ele é eu. Nós não temos que escutar o Pedro, temos que escutar Jesus. Mas então eu não posso ler a carta do Pedro? Não. O Pedro fala a palavra de Deus. O mensageiro de Deus fala a palavra de Deus. Nós estamos vendo um caso aqui, do lado, em Lucas, Marcos, na frente, capítulo 5, versículo 21, a ressurreição da filha de Jairo. Mas nem vamos chegar na ressurreição. É só algumas lições. Capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Vamos pensar, pessoal, o Jairo era chefe da sinagoga, fazia até oposição a Jesus, mas o Jairo certamente, ele tinha o quê? Informações a respeito de Jesus. O seu Jairo, o paralítico foi curado, isso deve ser combinado, não é isso que falam mais ou menos? Seu Jairo, um cego enxergou, deve ser pago, alguém pagou para ele. O seu Jairo é meu vizinho, eu conheço, ele era cego mesmo. E o Jairo foi recebendo informações. Por isso que nós temos que falar de Jesus, mesmo para aquelas pessoas que aparentemente não aceitam, não creem. Até que um dia elas vão precisar de um milagre. Por que o Jairo procurou Jesus? Porque ele precisava de um milagre. E ele tinha ouvido falar que Jesus fazia o quê? Milagre. Ainda que ele não acreditasse, mas agora o milagre quem precisava era ele. Então, é muito importante você falar. Até aquela pessoa que não crê, a semente vai sendo plantada. A semente foi plantada no coração do Jairo. E agora, ele deixou de lado o preconceito religioso, deixou de lado a vaidade de um príncipe da sinagoga e foi buscar o Senhor publicamente. Alguém pode ter dito: esse aí não é o Jairo, não é o chefe da sinagoga. Ele precisava do milagre, deixou de lado tudo. E Jesus foi com ele, diz aqui o versículo. E foi com ele, versículo 24, e seguia uma grande multidão que o apertava. Aí apareceu uma senhora que foi curada de uma hemorragia durante 12 anos. Muito bonita a história, mas não é para agora. Pula para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O dilema de Jairo: vou ouvir os amigos que estão dizendo, não adianta, não tem mais nada a fazer, ouvir o Senhor. Aqui está a mensagem, é aqui que você tem que ficar. Aprender a ouvir. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Tem que aprender a ouvir a palavra de Deus. Do lado aqui tem uma história, depois eu volto aqui, tá? Lucas capítulo 1, versículo 5.
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E o Zacarias mostrou uma coisa muito bonita. Apesar de faltar algo para ele, ele continuou servindo a Deus. Ele continuou no altar de Deus. No versículo 13 diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O Zacarias, quando ouviu isso, ele pediu a Deus, mas ele não esperava mais, já estava velho. Ele fala no versículo 18: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Pronto, aí o Zacarias ficou mudo mesmo. Foi para casa, falou, todo mundo ficou admirado, né, do que aconteceu com ele. No versículo 57, o grande dia chegou. O quê? E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Que bonito! Todos se alegraram com o nascimento do menino. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. O vizinho dando nome, já estudei com vocês, o vizinho dando nome para o filho dos outros. O vizinho gosta de se meter às vezes na vida dos outros, né? Parente. E respondendo sua mãe, disse: não, porém se chamado João. Mas olha o que eles falaram, eles disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos o pai, como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o nome dele é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Então, qual é a nossa lição aqui? Eu disse: você tem um filho que está nas drogas. O vizinho fala: o teu filho é maconheiro. Deus diz que teu filho é herança do Senhor. E agora? A este ouvir. Você não tem que ouvir o vizinho. O pastor Anselmo da Argentina, eu contei para vocês que ele falou essa mensagem, que as pessoas querem dar nome para os nossos filhos, querem dar nome para nós. Você é um fracassado, você não dá nada certo na sua vida. A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu vou ouvir a quem? Aprenda a ouvir a Deus. Ouvir: não, o seu filho é maconheiro. Não, meu filho é herança do Senhor. Não é negação dos fatos que tenho citado para vocês, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem: é maconheiro, mas a palavra diz: é herança do Senhor. Ou os fatos dizem: tua filha está morta, Jairo, não há mais nada a fazer. Jesus disse: não temas, crê somente. E agora? Somos nós. Nós temos que crer no que ele diz, ainda que tudo diga ao contrário. Eu tenho que ficar com aquilo que Deus diz. Aqui está o segredo. E nem todos conseguem crer, nem todos conseguem acreditar no que Deus está falando. Volta lá no Marcos, na ressurreição da filha do Jairo. Então ele diz assim: não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, e a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E nós sabemos que a menina estava morta, mas Deus chama. Cuidado agora, não é coisa da sua cabeça. É Deus quem fala, é Deus quem chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então é Deus quem diz que o seu filho é herança do Senhor. Mas os fatos dizem: ele é maconheiro, ou é cachaceiro, ou é devasso, seja o que for. Você diz: não, ele é herança do Senhor. Eu vou crer na palavra. Quem crê é que vê a glória de Deus. Então é crer no que Deus diz. Os fatos dizem: eu sou um fracasso. Mas a Bíblia diz: em todas essas coisas sou mais
que vencedor. O diagnóstico diz, o senhor está com uma diverticulite, né? Está com uma diverticulite, uma inflamação. E o que você diz? Não, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Vai tomar o remédio, por favor, que o doutor fez. Nós tivemos um testemunho bonito de uma criancinha que passou por uma cirurgia, passou por 3 cirurgias cardíacas e já está desenganada, mas Deus foi de volta, mas passou pela cirurgia, então não é errado. Sempre gostamos de explicar, se você está doente, você toma remédio para quê? Para combater a doença. Se você faz oração, para combater a doença. Então, não cria polêmica, não. Eu estou dizendo simplesmente, você fala a palavra de Deus, você assume o que ela diz, você crê no que ela diz, não é chamando da sua cabeça. É Deus quem diz que pelas feridas de Jesus você foi sarado. Aí eu tenho que correr. Diz assim, então, a seguir. E riam-se dele. O pessoal vai rir, o pessoal não entende a fé. Porém, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ô meu irmãozinho, nós vamos espantar, o mundo vai ficar espantado conosco também. Quando? Quando a igreja começar a crer. Lutar contra as evidências. Aí não dá tempo de eu falar tudo aqui. Eu citei, por exemplo, 1 Reis, capítulo 13, versículos 17 e 18. Veja comigo 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por que foste. Uma história conhecida, era um profeta que foi repreender a idolatria de Jeroboão, rei de Israel. Quando ele repreendeu a idolatria, o Jeroboão não aceitou, estendeu a mão, pega nele, e a mão dele ficou seca. Ele, misericórdia, ora ao teu Deus, orou, a mão voltou ao normal. Vamos comer um pão na minha casa? Vou te dar um presente. Ele disse, rei, ainda que me desse metade da tua casa, Deus disse para eu não comer pão nem beber água. E foi embora. Aí tudo bem. Aí veio um profeta, um homem também de Deus, e disse, eu sou profeta como tu. Olha o que ele vai dizer no 18. E ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Olha a tradução contemporânea que fala. Vê como é que está essa tradução. Bota aquela, por favor, a outra. É assim. O profeta idoso respondeu e disse, olha só, sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faze voltar contigo para a sua casa, para que coma pão e beba. Porém, estava mentindo. Qual é a nossa lição? Ainda que seja um anjo, ainda que seja o Senhor. Mas pastor Jaime, se for o Senhor não muda a palavra dele. Ele disse, os céus e a terra, minhas palavras, não hão de passar. Mateus 24, 35. Malaquias 3, 6, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Então não tem, Deus não vai mudar a palavra dele. O anjo, Gálatas 1, 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Então não existe isso, não faça isso. Lucas capítulo 10, versículo 4, leia comigo, Lucas 10, 4, diz, não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo... Se você está no caminho, o que é estar no caminho? Está na palavra, você não vai saudar ninguém, não vai ouvir a ninguém. Falamos aqui que o Abraão ouviu a Sara, mas eu vou comentar já na frente. Ela não tinha que ouvir, não estou ensinando aqui rebeldia em casa não, tá? É incompatibilidade, não. É que quando a esposa fala algo, se não está de acordo com a palavra, não temos que ouvir. Até o filho com o pai. Imagine quando eu completei 18 anos, vamos dizer, o rapaz completa 18 anos, e o pai diz, rapaz, você agora é homem, vem aqui comigo, dá uma pinga aí para mim, outra para o meu filho aqui. E o filho é da mocidade da igreja, está sempre com o Zé de Jesus cantando aí, aí ele pergunta para o Zé de Jesus, e agora? O meu pai quer que eu tome pinga com ele. Não, ele com muita educação fala, meu pai, eu sou de Jesus, eu não preciso disso, você tem que conhecer Jesus, ele é muito bom, sem brigar com o pai, sem afrontar o pai, mas não obedecendo o pai, porque o pai está pedindo algo que é contra
a palavra, ou pede, ele diz, não, você é homem, tem que conhecer a vida, agora a linguagem alta dá para entender. Não, meu pai, um dia eu vou casar, Deus vai me dar uma esposa, pode ter certeza, pode ser que eu não tenha problema não, mas na hora certa eu vou ter minha esposa, entende? Então, quer dizer, nós temos que ouvir no Senhor, a mesma coisa, o marido para a esposa para o marido, linguagem alta, tudo isso. A Sara disse, Abraão, eu sou estéril, estou envelhecendo, você também, vamos ter filhos com Agar. Eu sempre gosto de falar aqui que a Sara não é uma mulher devassa, não era uma mulher devassa. O que ela ofereceu para o Abrão era uma coisa comum entre eles. Tanto que o neto deles, falo para vocês, lembra do Jacó? Era neto de Abraão. Com quantos filhos, com quantas mulheres ele teve filhos? 4. E ninguém chama ele de devasso, chama? Esse Jacó era um prostituto? Não. Ele teve filho com a primeira esposa, aí a segunda não morreu não, ele casou com a segunda tendo a primeira, era deles. Ele teve filho com todas elas, com a primeira ele teve 6 filhos e uma filha. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, mais a menina. Aí teve com a serva dela, Zilpa, 2, Aser e Gade. Com a serva da Raquel, da outra esposa, ele teve 2, Dan e Naphtali. E deu os filhos para os derradeiros, José e Benjamim. Porque era uma coisa comum. Então, o que ela ofereceu não era nada demais. Então, era uma coisa comum, mas não era plano de Deus. Então, qual é a mensagem? Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Mateus, capítulo 17, parando no versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai. Então aprenda a escutar o Filho de Deus, e quando você tem a palavra dele, não troque a palavra dele pela palavra de ninguém, amém? Daqui a pouco tem mais.